Bom dia, irmãos. Temos que definir essa questão do Paulo, né? Paulo Chuína, Paulo César. Mas geralmente as pessoas me chamam de pastor Chuína, né? Por isso que mais alguns me chamam de pastor Paulo. Aí eu fiquei na dúvida ainda quando chamou o pastor Paulo. Falei, interessante, quando eu fui para o seminário no Rio de Janeiro e conhecia ninguém lá ainda, né? Estudei lá, e lá no Seminário do Sul tem culto na capela, pelo menos 3 vezes por semana tem, né? Primeiro dia de culto que eu fui, aí chega lá, o reitor depois no final fez o culto, aí agora disse, agora nós vamos ter uma oração pelo pastor Paulo, pelo seminarista Paulo Nunes, e o meu nome é Paulo Nunes Chuína. E eu falei, gente, esse reitor me conhece, né? Primeiro dia eu estou aqui, tinha um Paulo Nunes lá no seminário, uma coincidência assim, tremenda. E era aqui do Espírito Santo também, era aqui de Vitória. Ainda bem que eu não comecei a orar, né? Tem um tempinho que eu falei, porque seminarista primeiro ano, lá no Rio, sabe como é que é, né? Se erra, aí depois é difícil, né? Tem que aguentar os 4 anos. Mas, gente, eu quero dizer da minha alegria de estar aqui novamente com os irmãos nessa manhã, e quero reforçar mais uma vez, né? Quarta e sexta-feira estive aqui à noite, né? Participei aqui do ensaio do coro, né? Lógico, ouvindo, né? Participando aqui com as irmãs durante um período, mas eu quero dizer que às sextas-feiras nós combinamos aqui que eu estou à disposição dos irmãos, sexta-feira à noite, às sextas-feiras à noite, né? A não ser a sexta-feira que eu não puder, então aí eu vou dizer que nessa sexta-feira não vou estar. Então, eu vou estar dando uma passada por aqui, se os irmãos tiverem, né, se tiver algum irmão que queira, de repente, conversar com o pastor nesse horário, mesmo, eu disse no domingo passado, né, mesmo que às vezes não seja nesse horário da sexta-feira, às vezes alguém gostaria de conversar com o pastor e não pode na sexta-feira, nós podemos combinar um outro horário, mas isso bem tranquilo, bem à vontade, isso se os irmãos, se alguém desejar, precisar, necessitar, então eu estou à disposição dos irmãos para o que for necessário, tá bom? Deus nos ajude assim, nos abençoe. Eu quero convidar os irmãos para a nossa reflexão nesta manhã, antes da celebração da ceia. Nós vamos abrir em 2 textos. Primeiro nós vamos abrir em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Aqueles que puderem se colocar de pé, nós vamos fazer essa leitura. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhar, tá bom? Hebreus 4, versos 15 e 16. Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Agora nós vamos ler em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 32. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 32. Evangelho de Marcos 4, a partir do verso 32, diz assim a palavra do Senhor:
E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis, te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez, e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Eu quero chamar a atenção para esses dois textos que nós acabamos de ler, porque o primeiro texto diz que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado. Eu gostaria de chamar a atenção do primeiro texto justamente para esse aspecto do nosso texto. Em tudo foi tentado. O escritor bíblico está falando acerca de Jesus Cristo, da experiência de Jesus quando esteve aqui entre nós como homem, mostrando que Jesus, como homem, ele passou por todas as situações que nós passamos, inclusive no que diz o aspecto da tentação. E o segundo texto que nós lemos, nos fala do momento já em que Jesus estava se aproximando daquela hora dolorosa, que foi o momento da entrega, da crucificação, da sua morte na cruz. Jesus tinha convicção de que ele iria morrer. Jesus estava preparado e ele veio a este mundo e ele nasceu, e um dos propósitos da encarnação de Jesus, do Deus se fazer homem e viver e estar entre nós, foi justamente para morrer. Estava lógico dentro do plano de Deus, a ressurreição, porque Deus é vida, mas era necessário que Jesus passasse pelo sofrimento, passasse pela dor, passasse pela morte, porque se ele não experimentasse a morte seria nossa, nós estaríamos mortos para sempre. Isaías vai dizer que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, então ele tomou. Sem o sacrifício de Jesus, nós não teríamos condições de estarmos aqui hoje, de podermos ter direito de voltar a ter comunhão com o Pai, e a ter direito ao céu. Estávamos perdidos, derrotados para sempre. Bom, eu quero chamar a atenção hoje de um assunto muito sério também, que estamos vivendo hoje nos nossos dias, e que Jesus também enfrentou, e que nós enfrentamos também, irmãos, que é aquele momento em que às vezes passa na nossa mente, na nossa vida, às vezes aquele desejo de desistir, não é isso? De desistir. Jesus disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, passa de mim esse cálice. Se você pegar o texto onde os evangelistas narram o Jesus já crucificado,
nós vamos ver como Jesus foi tentado a descer da cruz ali. As pessoas olhavam para ele, zombavam dele, debochavam dele, e eu fico imaginando, e eu costumo dizer até que eu acho que o momento mais difícil da vida de Jesus foi quando ele estava ali na cruz, porque dizem que uma pessoa suporta qualquer tipo de afronta, é capaz às vezes, nem todos são capazes, mas algumas pessoas são capazes de suportar qualquer, às vezes, tipo de afronta, mas quando, se ele vê o sangue, alguém tirando o sangue dele, derramando sangue, é capaz, ele consegue uma força brutal e é capaz dele partir para cima da pessoa e não resistir. Jesus estava ali na cruz, o seu sangue estava sendo derramado ali, ele tinha poder, se fosse necessário descer da cruz, e ele, ali naquele momento, as pessoas zombavam e diziam: o Senhor salvou tanta gente e não consegue salvar a si mesmo? Até um dos que estavam ali sendo crucificado com ele, disse: olha, se tu és o Filho de Deus, mesmo, por que não desce da cruz, salva você mesmo e a nós também? Então, sem dúvida que Jesus foi tentado a não cumprir o plano, o propósito que Deus tinha estabelecido para a vida dele. Jesus foi tentado a isto. E não há dúvida de que nós somos tentados hoje também, às vezes, à desistência, em vários aspectos. Eu estava lendo uma pesquisa que saiu ano passado, de pessoas que desistem da própria vida. E eu achei uma coisa, assim, absurda, porque, e preocupante, porque só no Brasil são 25 suicídios por dia. Pessoas que chegam à conclusão de que não vale mais a pena viver e tiram as suas próprias vidas. E se você multiplicar isso por 365 dias, e se levar em consideração que esse é um dado do Brasil, e que o Brasil me parece que está aí, não sei se em 10º lugar em suicídio, tem outros países aí com um índice muito maior, imagina quantas pessoas no mundo hoje desistem da própria vida. Pessoas que desistem do casamento, que desistem de uma série de coisas. Ano passado saiu uma pesquisa, a revista Comunhão, não sei quantos conhecem aqui, é uma revista evangélica no nosso estado, e ela fez uma pesquisa com as igrejas evangélicas da Grande Vitória, só da Grande Vitória, e um dos destaques da pesquisa foi o alto índice de pessoas nas igrejas evangélicas que estão desistindo de exercer algum tipo de ministério dentro da igreja. Pessoas que estão apenas, querem frequentar, ou que às vezes atuavam, pessoas que às vezes estavam, realizavam e faziam, trabalhavam, e que hoje estão desistindo, não querem mais, e algumas igrejas colocando, e a pesquisa mostrou que algumas igrejas estão mesmo tendo dificuldades de encaixar pessoas nos diversos cargos que a igreja tem. Então essa é uma realidade que nós estamos vivendo hoje, que não é de hoje, mas que tem crescido cada vez mais. E eu estou dizendo isso, e eu agora coloco aqui, quem sabe, aqui nesta manhã, tem alguém pensando em alguma área importante, necessária, e que não pode, às vezes pensando em desistir, em voltar atrás, achando que não vale mais a pena, ou que a carga é muito pesada. E aí então nós precisamos olhar para Jesus, olhar para a experiência de Jesus. Por isso eu quero refletir rapidamente aqui com os irmãos sobre o tema antes de desistir. E eu estou dizendo isso se há alguém aqui, não sei se há, mas se existir alguém aqui que talvez esteja pensando em desistir, em qualquer área, envolvendo a igreja, eu gostaria que você refletisse isso antes de desistir. E aí nós precisamos analisar aqui, e eu gostaria de analisar aqui esse momento em que Jesus viveu, aqui no momento em que ele estava ali, no Getsemane, ele não estava ali, ele levou alguns dos seus discípulos ali com ele, a partir do verso 32, e o texto diz que ele estava muito angustiado, o
texto que leio aqui no verso 33 diz que ele tomou consigo Pedro, a Tiago e João, e ele começou a ter pavor, ele angustiou-se, diz o texto que ele estava angustiado, ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, ele prostrou-se em terra, orou para que se fosse possível, passasse dele aquela hora. Mas ele vai dizer: Pai, todas as coisas são possíveis ao Senhor, afasta de mim esse cálice, mas porém não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E aí o texto diz que ele voltou a segunda vez, orou da mesma forma, fez pela terceira vez e voltou. E então aí ele chegou para os discípulos e diz: vamos, porque chegou a nossa hora, chegou a minha hora, e é essa a vontade do Pai, é o desejo de Deus, então vamos cumprir. Antes de desistir, eu gostaria que você pudesse refletir, em primeiro lugar, aqui considerando a experiência de Jesus, que você pudesse passar um bom tempo em oração. Em oração. Sozinho. Ter o seu momento com Deus. Jesus levou os seus discípulos ali para um momento de oração, um local separado, mas ele disse: vocês fiquem aqui. E ele foi um pouquinho adiante e ele gastou um bom tempo ali orando, buscando a presença do Pai, angustiado, aflito, sabendo da sua responsabilidade, do peso que ele tinha de enfrentar e de passar, e chegou a orar e pedir ao Pai: se for possível, passa de mim esse momento doloroso, mas em oração, na presença do Pai, orando. A conclusão que ele chega é de que ele tem que cumprir a vontade do Pai e seguir em frente e prosseguir, sabendo que o Pai estava com ele. Tudo muda, tudo pode mudar quando nós tomamos as nossas decisões, e antes de tomar qualquer decisão, antes de desistir, de voltar atrás em qualquer situação, por mais grave que seja, por mais complicada que seja a situação, mas nunca devemos tomar a decisão de dizer: vou acabar com tudo, vou desistir, sem antes passar um bom tempo na presença do Senhor, em oração. Por isso eu desafio você que está aqui nesta manhã, se isso esteja passando na sua cabeça, se esse pensamento de desistência esteja talvez sendo porque o diabo, ele tenta mesmo, ele tentou Jesus, o texto diz que Jesus foi tentado, e eu costumo dizer que ali na cruz, nesses momentos, nós vamos ver o diabo tentando Jesus, falando para ele. Na verdade o diabo sabia que ele estava derrotado, que a morte de Jesus seria a derrota dele, e ele estava ali de toda maneira, tentando fazer com que Jesus voltasse atrás, desistisse, não passasse por aquele momento, porque se assim fosse, ele conseguiria a vitória, porque nós estaríamos perdidos, derrotados para sempre. Não tome nenhuma decisão, não volte atrás, não desista, sem antes passar um bom tempo buscando a Deus, em profunda oração, profunda comunhão com Ele. A Bíblia diz que o próprio Jesus aconselhou que nós devemos fechar a porta do quarto e ali orar, ainda que esteja em secreto ali, você e Deus ouve, e Deus é capaz de entender e de te ajudar. A segunda experiência vivida na vida de Jesus aqui, foi a questão do desejo de ver a vontade do Pai se cumprindo. Então, antes de desistir de qualquer coisa, é preciso que você faça um propósito de viver segundo a vontade de Deus. Ou seja, você deve concluir o seguinte: olha, se eu estou vivendo esse momento agora, se eu estou vivendo essa situação agora, de alguma maneira Deus tem um propósito nisto. Porque se você é filho de Deus, se você é servo de Deus, nada acontece na vida dos servos de Deus sem que haja a permissão de Deus. Jó entendeu claramente isto. Que vida, né? Que situação complicada a situação de Jó.
perdendo filhos, seus bens, perdendo tudo. Mas ele tinha no coração profunda convicção de que Deus estava no controle da sua vida, de que Deus estava guiando a sua vida. Por isso, em nenhum momento ele abandona, ele desiste de Deus, embora seja tentado pela própria esposa. Abandona esse seu Deus logo. Mas ele persiste, porque ele sabia ser essa a vontade de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são de Deus. Então, ainda que você esteja vivendo uma situação que talvez não seja confortável, que não seja a vontade que você gostaria, o momento que você gostaria de estar vivendo, que a situação esteja complicada e você talvez esteja sendo tentado, dizer assim, vamos acabar, chega, não dá mais, mas faz um propósito diante de Deus: Senhor, se é a tua vontade que isto esteja, e que eu tenha que passar por essa situação, nesse momento, eu quero passar com o Senhor. Eu quero estar dentro da vontade do Senhor. Se não for a vontade do Senhor, eu sei que o Senhor vai mudar esse quadro completamente, porque Deus muda. Mas se é de Deus, se é a vontade de Deus, nós temos que enfrentar. E Jesus chegou a essa conclusão. Jesus disse: Pai, se for possível, eu gostaria que o Senhor afastasse de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, seja o que tu queres. E ele passou 3 vezes, ele orou, e ele chegou e disse as mesmas palavras, e no final, ele voltou, depois diz o texto no verso 41, que ele voltou pela 3ª vez, e disse: vamos lá, dormir agora, descansar e basta, é chegada a hora, é isso que eu tenho que enfrentar, é por isso que eu tenho que passar. Então o tentador, o traidor já está vindo aí, ele vai dizer: eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores, levantai e vamos, e eis que já está aí chegando aquele que me trai, e eu vou seguir o meu caminho. Difícil, pesado, mas consciente de que é essa a vontade de Deus. Então, antes de tomar qualquer decisão, coloque esse propósito: Senhor, estou nas tuas mãos, sou teu filho, teu servo, quero a vontade do Senhor, que prevaleça a tua vontade na minha vida. E se isso não for do Senhor, e se não é a tua vontade, eu sei que o Senhor vai mudar, vai transformar. Mas se é, me dê força, porque eu vou enfrentar, porque eu vou até o fim, porque eu não vou desistir. Terceira palavra e reflexão que eu deixo para os irmãos, considerando na vida de Jesus: antes de desistir, pense no impacto de sua decisão na vida das pessoas, das outras pessoas. Pense no impacto que a sua decisão pode ter na vida das outras pessoas. Quantas pessoas desistindo de situações, sem levar em consideração que a sua decisão vai ter um impacto terrível na vida das outras pessoas, até mesmo, quantas vezes, de filhos, de pessoas tão próximas, de irmãos. E olha só, Jesus vai lá, ora, diz as mesmas palavras, e ele volta, e ele encontra os discípulos dormindo. Eu imagino Jesus olhando para eles, e a gente vê aqui o olhar de misericórdia de Jesus. E eu fico pensando o que seria daqueles homens, o que seria deles se não fosse o sacrifício de Jesus? O que seria de nós se não fosse o sacrifício de Jesus? O impacto da desistência de Jesus não cumprir a vontade do Pai, de morrer na cruz, isso teria um impacto na vida das pessoas, na vida da humanidade, porque a Bíblia diz que Deus enviou Jesus para morrer por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então veja o que seria de nós, o que significa esse perecer.
é morrer mesmo, está acabado, está destruído, perdido. Então, se esse amor de Deus não se manifesta em Jesus, se Jesus não cumpre o propósito de Deus para a vida dele, o que seria da minha vida? O que seria da sua vida? Seria da vida da humanidade, criada à imagem e semelhança de Deus. Mas porque Deus nos amou, e porque enviou o seu Filho Jesus, e porque Jesus cumpriu a sua missão, entregou a sua vida, derramou o seu sangue por nós, nós aqui estamos hoje, caminhando, lutando, mas estamos seguindo em direção a uma terra boa. A Bíblia diz que Jesus vai voltar, e na sua volta, se estivermos vivos, seremos transformados. Se mortos já estivermos fisicamente, vamos ressuscitar com um corpo novo, transformado, e vamos viver para sempre numa terra, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse 21, haverá um novo céu, uma nova terra, e vamos viver para sempre na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Mais uma vez, se há alguém aqui, talvez com esse pensamento que não é de Deus, pensando em desistir, em dar fim em tudo, e acabar com tudo, e acha que não vale a pena, que não tem jeito, não tome a decisão antes de orar, de ter certeza da vontade de Deus, e de refletir no impacto que a sua decisão pode ter na vida de pessoas que você ama, e que você quer muito bem. Feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Eu gostaria que você pudesse agora, que nós vamos participar da ceia do Senhor, vamos celebrar esse momento, o sacrifício de Jesus, o amor de Jesus por nós na cruz, que você pudesse refletir nisto, e você pudesse, ao invés de pensar em qualquer outra coisa, em desistência, em qualquer coisa, pudesse apenas pensar no grande amor de Deus por você, e nesse momento agradeça ao Senhor, e nesse momento faça um propósito diante do Senhor. Pai, eu vou prosseguir, eu vou seguir em frente, eu vou orar mais, vou buscar mais a presença do Senhor, conhecer mais a vontade do Senhor, eu vou me importar mais com as pessoas, ainda que por algumas eu seja prejudicado, mas eu quero amar, ajudar, eu quero ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor. Ó Deus, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por esse dia que o Senhor nos proporcionou. Estamos caminhando nesse dia e estamos caminhando na Tua presença, Senhor. Estamos caminhando, Pai, com a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor jamais nos abandona, de que não importa as circunstâncias, as lutas, as dores, as dificuldades, os problemas que venhamos enfrentar, mas o Senhor está conosco e nós podemos vencer, e a Tua palavra declara que nós já somos mais do que vencedores. Mas é verdade, Pai, que neste mundo somos tentados. Talvez nesta manhã pessoas aqui que estejam sendo tentadas a desistir, a abandonar. Eu não sei qual área, mas o Senhor sabe, e eu quero pedir em nome de Jesus que o Teu Espírito possa, ó Deus, convencer cada pessoa aqui da sua importância no reino do Senhor aqui na terra, e que haja uma renovação de votos, de propósitos, ó Deus, tudo isto conduzidos pelo Teu Espírito, com base na Tua palavra. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor.